Hildegarda de Bingen. Estrela de Maria. Intervenção da estrela repulsão. Eis onde vocês estão, eis aonde conduziram as suas próprias ativações, a desconstruírem, vocês mesmos, o sistema de controle da mente humana, para não mais crer ingenuamente no que foi dito, mas para viver a experiência da vibração, para viver a experiência da vida, ao mesmo tempo mantendo este corpo na ilusão. Eu sou Hildegarda de Bingen. Irmãos e irmãs encarnados humanos, o meu amor rende graças ao seu amor. Eu venho, hoje, completar coisas que já abordei durante as minhas intervenções referentes à atenção para o abandono, que já estava em ressonância com o meu lugar de estrela denominada repulsão, situada no Triângulo do Fogo. Eu volto hoje para avançar um pouco mais na compreensão o que, eu espero, irá contribuir para fazê-los ir para essa tensão do abandono, para Cristo. Eu venho falar-lhes do eixo específico, denominado Christ/repulsão, situando-se de um lado e de outro do eixo ALOD e simétrico ao eixo do qual falaram as minhas irmãs, denominado atração/visão. Esse eixo atração/visão representou o eixo que se substituiu ao eixo ALOD, a luz original, para dele fazer um eixo de luz oblíquo e desviado da sua função. A potência do eixo Christ/repulsão é que permitiu, desde bem antes da encarnação de Cristo, manter um aparente equilíbrio e evitar que se perdesse inteiramente o espírito, o que, obviamente, era impossível, mas que poderia levar a encarar períodos de subidas para a luz muito mais longas, muito mais difíceis do que era previsto pelos ciclos da humanidade. A alma humana, hoje, nesse mundo, entrou diretamente, há muitos anos, no final de um ciclo que foi denominado, junto aos nossos amigos orientais, o Kali Yuga, o fim da Idade Sombria, e, mais próximo de nós, o Apocalipse ou a Revelação. Como vários arcanjos e como o grande comandante, NDR. Ivanov, disseram, vocês entraram agora no fim dos tempos, ou seja, no seu período ascensional. Eu venho, portanto, apresentar-lhes, além do que eu disse pessoalmente referente à repulsão, insistir particularmente no eixo Christ/repulsão, que é capaz de tirá-los da ilusão da luz oblíqua, chamado de atração/visão. Vários elementos foram dados pelas minhas irmãs, referentes a esta atração, a esta sedução, de algum modo, e a tudo o que estava ligado à visão e suas diferentes características, o que permite diferenciar a visão do olho, da visão do coração, da visão interior. A palavra repulsão, na linguagem humana ou mesmo a palavra mal, pode parecer efetivamente contrária a uma lógica espiritual. Não é assim, se justamente considerarmos a potência do eixo Christ/repulsão. Cristo veio, há 2000 anos, dar o impulso inicial, de algum modo, permitindo o trabalho que se realizou, duravante, desde alguns anos, e que é, portanto, a sua liberação total, se tal for a sua possibilidade vibratória, da ilusão deste mundo, penetrar novamente na verdadeira vida, a vida eterna, aquela em que não existe qualquer separação, qualquer divisão, qualquer predação, onde toda sede será saciada, como dizia Cristo na sua vida. Ele é a fonte de água viva, ele é a espada da verdade. Ele é a espada que vem cortar o que é supérfluo. Ele é a luz que desvenda e revela. Ele é a luz que queima o que deve sê-lo. Ele é a luz que os restitui a vocês mesmos, bem além do papel histórico atribuído por uma encarnação, que foi, aliás, transformada e travestida pelos detentores do poder e da ortodoxia. Lembrem-se sempre de que a luz apenas se serve do que é existente. A luz pode apenas se manifestar, enquanto a sombra nada pode criar, mas pode apenas inverter o que é da ordem da luz, para desviá-la, de algum modo, da sua função de amor e de liberdade. O conjunto de regras, quaisquer que sejam, o conjunto de leis, quaisquer que sejam, em qualquer país, tiveram apenas um objetivo: o de evitar que a alma humana encontrasse a luz.
mesmo as coisas mais insignificantes, podendo corresponder a um conforto denominado exterior, facilitando a vida, trazendo uma segurança, trazendo uma facilitação de alguns elementos difíceis da vida mais próxima da natureza, definitivamente serviram apenas a um único objetivo: o de sempre mais levá-los a viver especificamente a sedução, a atração, a visão, o desejo, a não satisfação. Toda a vida é construída assim, desde o nascimento até a morte. As próprias religiões, sem exceção, não derrogam essa regra, pois todas elas travestiram a verdade, por vezes conscientemente, por vezes inconscientemente, mas cuja finalidade sempre foi a mesma, sem querer ou querendo, afastá-los da verdade, afastá-los da sua verdade final. O eixo Qi-Rist/repulsão vai permitir-lhes, além de toda a crença, além de toda a suposição, engajá-los para viver o que muitos de vocês viveram aqui, a cruz da redenção, retificar a luz falsificada e penetrar nos arcanos da verdade. Felizmente, a história da humanidade sempre foi portadora de testemunhos, em todos os povos, que tiveram êxito, de uma maneira ou de outra, em viver, exprimindo segundo a cultura deles, o princípio da unidade. O processo de Cristo e do eixo Qi-Rist/repulsão está, antes de tudo, ligado a uma doutrina muito específica, denominada monismo ou unidade, também chamada, na Índia, de Advaita Vedanta, mas onde, em algumas tradições, mesmo ocidentais, vocês irão reencontrar vestígios, através de alguns místicos, mesmo não sendo capazes, durante a sua vida, ou como eu, na minha vida, de chamar isso de unidade, mas de vivê-la, em todo caso, a fim de transmitir, de algum modo, um testemunho de possibilidades inerentes ao estado de unidade. Foi assim, como eu disse, que eu pude percorrer os arcanos dos segredos da criação, levando a dar-lhes e a apresentar-lhes remédios em todos os reinos de campos, um conjunto de conhecimentos do universo e do cosmos, bem além do que é possível pela simples ciência ou pela simples observação da natureza. Vocês devem, agora, aplicar uma lei essencial. As leis da matéria são conhecidas, hoje. Vocês aprendem isso na escola. Essas leis são chamadas de diferentes modos, mesmo no nível espiritual, mas elas tentaram, todas elas, apreender a realidade deste mundo. A grande falsificação consistiu em fazê-los crer que as leis do espírito eram, de algum modo, estritamente as mesmas que as leis da matéria. Inúmeras frases bem conhecidas foram extremamente enganosas nesse propósito, como, por exemplo, a frase de Hermes Trismegisto: o que está no alto é como o que está embaixo, para fazer o milagre de uma única coisa. O que está no alto é como o que está embaixo, em toda a escala das dimensões, sim, mas na condição de que estejam unificadas. O próprio princípio da falsificação, através do eixo atração/visão, foi desviar essa lei da unidade para criar o que vocês têm hoje, sob os olhos, em suas vidas, nos seus mundos, a saber, a predação, a insuficiência, a inveja, o desejo, a esperança ou a esperança do amor, a esperança de um mundo melhor, a esperança de um futuro melhor, obviamente, jamais acontece, salvo para aquele que encontrou, justamente, o caminho e a porta de saída. Neste caso, o ser vai continuar o seu caminho, ao mesmo tempo estando consciente de que este caminho é um caminho de ilusão e de que a verdade não é deste mundo. O eixo Qi-Rist/repulsão é o eixo que vem contrabalançar o eixo da luz oblíqua. A encarnação de Cristo, que prepara esses momentos que vocês vivem agora, teve esse único objetivo de fecundar a Terra, de despertá-la, de algum modo, à sua dimensão da unidade e prepará-la para a sua ascensão. As circunstâncias, bem reais, ocorreram na crucificação de Cristo. A ocultação do céu e os tremores de terra foram uma realidade, refletindo a reconexão estabelecida por Cristo, a possibilidade da redenção, a possibilidade da ressurreição, que vocês vivem atualmente. Assim como disse minha irmã Ivone amada, o eixo Qi-Rist vai bem além da adesão a uma religião ou a uma vida ou a uma experiência de um ser, mesmo da própria fonte. Ele veio apresentar-lhes um modelo, um caminho, que, hoje, deve fazer parte integrante do seu caminho.
O que foi denominado pela amada, eu creio, a fusão, a simbiose com Cristo. A atração é contrabalançada pela repulsão. É o equilíbrio, neste mundo, que vocês chamam de bem e mal, as leis do eletromagnetismo, da gravidade, a lei de karma. A repulsão está também ligada, pelo eixo, a Cristo. É o eixo que vai permitir-lhes, justamente, sair da ilusão da lei de karma, veiculada por algumas crenças e algumas religiões, também tão nefastas como as religiões que negaram a reencarnação. A reencarnação está ligada ao confinamento e unicamente ao confinamento. O confinamento consiste em cortar a fonte, sobretudo, em criar obrigação de gerar um novo corpo. Essa obrigação de gerar um novo corpo cria relações chamadas de laços de sangue, que Cristo veio, durante a sua encarnação, resolver, ilustrando, com isso, a frase na cruz, quando ele disse a Maria e a João: João, eis a sua mãe. Mulher, eis o seu filho. O sacrifício de Cristo, além da crucificação, consistiu, sobretudo, em tirar as correntes da carne. Essas cadeias da carne estão ligadas ao próprio princípio da reencarnação, a necessidade de retomar um corpo e de fazer crer ao ser humano que, progressivamente e à medida das suas encarnações, ele ia poder se purificar e escapar à referida reencarnação. Todo um sistema foi construído sobre isso, bem além das suas crenças na reencarnação ou não, chamado de sistema de controle do mental humano, indo mesmo até a criação de entidades ditas de luz, vindo acolhê-los na sua morte, mostrando-lhes os atos de suas vidas, mostrando-lhes uma luz ao longe e dizendo-lhes que era necessário voltar, que não era momento. Os testemunhos de pessoas que realmente morreram vão no mesmo sentido e descrevem perfeitamente a vida no que é chamado de astral, com suas diferentes camadas, seus diferentes estágios, até os seus estágios ilusórios mais elevados, como os mestres orientais denominaram Shambhala, onde a vida era paradisíaca, onde o corpo tornava-se luz, onde jardins maravilhosos eram criados, onde a vida parecia funcionar de maneira muito mais leve do que existe na superfície deste mundo, deste lado aqui do véu. Essa ilusão perfeita foi mantida durante milênios por aqueles que, em algum lugar, puxam os cordões deste mundo, sem que vocês se deem conta, de maneira totalmente invisível e que criam ainda as condições da sua perpetuação na ilusão, através, justamente, desta trama astral, desta matriz astral chamada de sistema de controle do mental humano. As condições foram criadas pela associação, a esta Terra, de um satélite, chamado de Lua, totalmente artificial, cujo único objetivo é o de recriar, em um ciclo de 28 dias, a menstruação da mulher, assim como as marés, e, portanto, de manter uma ilusão de refletir a luz do Sol e de manter o que vocês chamam de eletromagnetismo. Este confinamento, vivido neste planeta, é o mesmo vivido pelos outros planetas e pelo próprio Sol, dando a ilusão de que o funcionamento do universo ocorre segundo as mesmas regras que aquelas que vocês aplicam neste mundo. Nada é mais falso. Isso, algumas das minhas irmãs já disseram. A origem, mesmo vibratória, das palavras que vocês pronunciam, sem delas conhecer o significado e o alcance real, ilustra perfeitamente esta maravilhosa falsificação que, hoje, cai que nós, as minhas irmãs, assim como os anciões ou os arcanjos, pouco a pouco, por toques sucessivos, desvendamos há alguns anos, a fim de permitir-lhes ousar ir para a sua verdade. Simplesmente, o que vocês veem com os seus olhos, com a sua tecnologia, vocês que estão no solo, nesta dimensão, e o que vocês chamam de cosmos, é apenas o reflexo e a paródia do cosmos do verdadeiro universo, que aqueles que provocaram essas leis de predação criaram, mantendo, como lhes disse o grande comandante, camadas de ilusão que alteram a sua própria visão e dando uma visão falsa, uma vez que o cosmos, as estrelas que vocês veem no céu, fazem parte de uma cena de teatro. Mesmo os seus cientistas consideram que o espaço é vazio, que entre os planetas, os sóis, as galáxias, os universos, o espaço é repleto de vazio. O que é totalmente falso. O que vocês chamam de vazio é, de fato, a luz, pois vocês estão invertidos.
O cosmos, na linguagem suméria original, denominado Jinadlu, é o cosmos, quer dizer, a pele da serpente. Muitas palavras foram transformadas deste modo, de forma a reforçar, justamente, esse sistema de controle do mental humano. Esse sistema de controle do mental humano é invisível para vocês, na sua parte mental, onde evoluem esses seres que os confinaram, mas se manifesta no nível do que é chamado de trama astral, o emocional, o desejo, o eixo atração/visão. O eixo que riste/repulsão é aquele que veio contrabalançar este sistema de controle do mental humano pela associação de uma qualidade que havia sido retirada, uma vez que, como vocês sabem, em um plano bem real, a consciência do ser humano foi fechada no triângulo bem, mal e L, que foi chamado, eu creio, de fogo prometeico ou fogo luciferiano, dando-lhes a ilusão de que toda a vida desenrola-se nessas leis, aqui sobre este mundo, como em outros lugares, entre o bem e o mal, que era preciso resolver, de algum modo, uma equação aqui. Se vocês fizessem o bem suficientemente, vocês não teriam que suportar os desagravos do mal. E que aqueles que fizessem o mal, colheriam o mal, e que aqueles que fizessem o bem, colheriam o bem. A maior tragédia da humanidade é essa. É este confinamento. O impulso de Cristo foi, justamente, há 2000 anos, começar a quebrar este confinamento através de um trabalho extremamente lento de maturação, que terminou há 2 anos, tendo-os feito entrar diretamente e com plena consciência no período de desconstrução, de destruição e de dissolução, que vocês vivem agora, os casamentos celestes e o apocalipse. É claro, nós estávamos conscientes, há muito tempo, de tal paradoxo deste confinamento, que a própria consciência, humana, fechada, não podia crer em outra coisa senão neste corpo que reencarna e que um dia, esse espírito que se liberaria fazendo bem e esperando escapar das rodas das reencarnações e, portanto, da ilusão chamada de Sansara. Mas jamais o ser humano pôde sair dessa ilusão, mantendo a perpetuação de uma espécie pelos laços de sangue, vindo reforçar essa lei de karma e impedir o ser humano de encontrar a sua liberação e a sua liberdade. Até um ponto tal que, mesmo hoje, é muito difícil aceitar, para aqueles que não viveram isso, que exista outra coisa que essas leis estabelecidas, no resto dos universos e das dimensões, vindo até mesmo negar a existência das outras dimensões, vindo até mesmo negar a possibilidade de uma forma ilimitada, de um espaço ilimitado e infinito, que não tem nem início nem fim, uma vez que mesmo os seus cientistas consideram que existe um momento de início, do mesmo modo que existirá um momento de fim. Existiu, portanto, uma armadilha perfeitamente bem construída, uma vez que, mesmo do outro lado do véu, a armadilha se mantinha. Vocês deviam, então, reencarnar após terem visto a luz ao longe, após terem falado com os guias e voltar. Até mesmo anjos foram especialmente criados, nessa esfera astral ilusória, para fazê-los crer que, quando vocês morressem, reencontrariam a luz e a verdade. Isso não é verdade. A luz não é deste mundo, Cristo disse isso a vocês. O seu reino não é deste mundo. Vocês estão neste mundo, mas a verdade está em outro lugar. Então, como encontrar a verdade, quando ela não faz parte da sua experiência? Como encontrar a verdade, quando o conjunto de tudo que foi construído pelo sistema de controle do mental humano está caindo, como é o caso hoje? Bem, evidentemente, muitos seres humanos não podem aceitar que, além das regras deste mundo, a liberdade seja total. Que vocês são ao mesmo tempo uma parcela da fonte e a totalidade da fonte. Que não existe qualquer constrangimento, qualquer limite, qualquer confinamento, ao passo que, durante tanto tempo, as únicas experiências que vocês puderam efetuar são aquelas do confinamento, com as suas próprias regras. O sacrifício de Cristo permitiu isso. Ele criou o que vocês chamariam, hoje, na sua linguagem, de campo de forma ou de campo de ressonância que permite àquele que conecta com ele, entrar em um processo de redenção que puderam viver alguns místicos, alguns seres, progressivamente e à medida dos séculos. Então, é claro, a falsificação da luz foi muito mais longe.
Quando essas sombras perceberam que o sacrifício de Cristo era real, elas, então, em um primeiro momento, criaram religiões para poder fechá-los novamente em um Salvador exterior, em uma intercessão fora de vocês mesmos, nos padres, e naqueles, em todas as religiões, que eram intermediários entre vocês e o Criador e que, de fato, é aquele que tomou posse de uma criação e que absolutamente não é o Criador. De tudo isso vocês sabem. Restava, obviamente, durante esses anos, digerir, talvez compreender e, sobretudo, viver a essência. Então, Cristo, pelo sacrifício do seu sangue, permitiu criar essa ressonância de forma nova que se apoiava, justamente, nesse eixo que riste/repulsão, que veio contrabalançar, portanto, o eixo atração/visão. É claro, aqueles que detêm, nos bastidores do que é chamado de 4 dimensão, o sistema de controle do mental humano, apenas elaboraram, à medida dos séculos, para conter qualquer tentativa de liberação ou de liberdade do ser humano. Para isso, foi preciso manter o desejo, sob todas as formas. Para isso, foi preciso manter o medo, sob todas as formas. Para isso, foi preciso modificar uma série de verdades e, em particular, distorcer a verdade de Cristo. Nada melhor, então, do que substituir o nome de Cristo por outro nome. Vocês conhecem esses nomes: Sananda, Maitreya, Sanat Kumar e tantos outros que se dizem ser Cristo, no lugar de Cristo, afastando-os da verdade e fazendo-os aderir, segundo esse princípio de ressonância e de forma, a ensinamentos baseados na reencarnação, conduzindo, pela vontade de bem, a uma liberação da ilusão, o que é, obviamente, totalmente falso. A verdade é completamente outra. Ela não é deste mundo, ele lhes disse, e a verdade apenas na identificação ao princípio Cristo, que riste, como disse a irmã Ivone amada, é que vocês poderão esperar desvendar-se a si mesmos, abrir a sua porta e juntar-se aos mundos da unidade, ou seja, não mais estarem condicionados, em momento algum, pelo sistema de controle do mental humano. O sistema de controle do mental humano está inscrito no ser humano, em todas as suas atividades, em todas as suas crenças. Quer sejam espirituais ou sociais, todas elas são construídas na lei da dualidade, todas elas são, sem exceção, construídas no medo, na falta e na predação. Tudo neste mundo evolui segundo essas regras da dualidade, enchendo a cabeça de vocês com a ideia de que um dia vocês sairão da dualidade, aplicando as leis da dualidade. As leis de ação/reação não são as leis da graça. Jamais. E elas jamais o serão. A lei de causalidade, tal como vocês a definem, ainda que apenas, por exemplo, em relação à gravidade, não pode existir nos mundos unificados. Se eu tomar o exemplo da lei de Newton, a maçã que cai da árvore, ela cai. Imaginem que vocês tenham uma árvore em uma dimensão unificada. A maçã jamais poderia cair, porque são vocês que criam a maçã. Como compreender isso, quando vocês estão fora da verdadeira vida? Isso não pode ser compreendido, nem mesmo aceito, ainda mais que tudo foi feito para impedi-los de aceitar que o que vocês viviam era uma ilusão. É muito fácil dizer que este mundo é uma ilusão. Vários mestres, em particular no Oriente, disseram isso, mas não é por isso que vocês dele saíram. É preciso, portanto, superar, aí também, esta crença na ilusão deste mundo, pois há um paradoxo, e isso vocês compreenderam. Este corpo é uma ilusão, mas é no interior dele que deve ser vivida a redenção. Não é possível dele sair de outro modo. Então, o sacrifício de Cristo, pela criação da ressonância da graça, permitiu a alguns humanos aproximar-se dessa lei de ação da graça, sair do confinamento do triângulo luciferiano. Isso vocês perfeitamente realizaram, primeiro em alguns milhares e, em seguida, em um número cada vez maior de pessoas, permitindo-lhes então sincronizar-se com a lei da graça e chegar ao que é denominado, hoje, luz do supramental, onda galáctica, luz adamantina, ressurreição, não importa, é exatamente a mesma coisa.
O eixo que riste/repulsão, portanto, leva, pouco a pouco, a desconstruir o sistema de controle do mental humano, a desarmar os mecanismos, a superar e a transcender o medo, todos os medos, exceto o medo da morte, a ousar ir além das suas próprias crenças, quaisquer que sejam, budistas ou outras, a superar as crenças para entrar no campo de experiência de graça. Isso permitiu, para muitos de vocês, sair da ilusão luciferiana, ativar a coroa radiante da cabeça, portanto, liberar a ilusão luciferiana do bem e do mal, a fim de viver o desenvolvimento das suas estrelas, ativar a cruz da redenção, mais recentemente, as cruzes mutáveis e, agora, estabilizar a cruz da redenção pela ativação do ponto R da cabeça, que é a imagem do coração na sua cabeça, NDR. Ver o protocolo Yoga integrativo. Vocês tiveram êxito, portanto, coletiva e individualmente, em superar as leis da matriz. Resta agora sair da totalidade do sistema de controle do mental humano. As entidades que controlavam este sistema de controle do mental humano, vocês sabem, não poderão reproduzir uma nova matriz falsificada. Vocês vão, portanto, juntar-se a matrizes unificadas, todos vocês, sem exceção. De acordo com a sua vibração, esta matriz poderá ser de uma gama de variação vibratória profundamente diferente, mas elas nunca mais serão cortadas da fonte, cortadas dos seus próprios estados multidimensionais. Isso acontece agora e vai terminar dentro de muito pouco tempo. A potência que permitiu isso é a potência do eixo que riste/repulsão. Pelos mecanismos da ação da graça, pelos mecanismos do abandono à luz, vocês, quase todos, passaram a etapa que eu qualificaria de probatória, que é ter despertado a coroa radiante da cabeça. Alguns de vocês foram mais longe, pela fusão das três lareiras, foram capazes de juntar-se ao corpo de estado de ser, de sair inteiramente desta matriz e de conceber esta matriz como o que ela é, ou seja, uma construção quimérica, imaginária, totalmente. Outros não tiveram ainda esta oportunidade. Se não tiveram esta oportunidade, significa que a sua estrutura vibratória, ou não permitia isso, porque, como lhes disseram os arcanjos, nós tínhamos necessidade de vocês aqui, e não na unidade, por enquanto, ou porque o medo, bem real, permanece neles. E esse medo, vocês compreenderam, é o medo final que está ligado ao choque da humanidade, que é o medo da morte deste veículo. Há apenas isso, hoje, que, no indivíduo, opõe-se ao seu acesso ao estado de ser. O corpo de estado de ser foi reconstruído por intermédio da coroa radiante da cabeça. Ele foi reconstruído de forma idêntica, através do tubo de cristal, permitindo, agora, viver a fusão das suas três lareiras e acender, enfim, a coroa radiante do coração, na condição de superar o medo da morte, o medo do esquecimento. Eis onde vocês estão, eis aonde conduziram as suas próprias ativações, a desconstruírem, vocês mesmos, o sistema de controle do mental humano, para não mais crer ingenuamente no que foi dito, mas para viver a experiência da vibração, para viver a experiência da vida, ao mesmo tempo mantendo este corpo na ilusão. Alguns de vocês têm, agora, vibrações e percepções suficientemente claras e precisas para compreender e aceitar que nós dissemos a verdade e que nós aplicamos a verdade. E que todo o resto, que não é vivido na vibração, todos os sistemas de ensinamentos baseados nos conhecimentos abstratos, mesmo os mais coerentes e os mais construtivos, são apenas ilusões instauradas para perpetuar o sistema de controle do mental humano. Vocês são, realmente, as sementes de estrelas. Resta-lhes, agora, despertarem-se, inteiramente, a sua dimensão de estado de ser, a sua origem estelar. Isso lhes aparece, para alguns, nos seus sonhos, nas suas visões, quer sejam interiores ou do coração, mas, sobretudo, pela graça das vibrações que os percorrem, vocês conseguiram sair, ao menos em parte, do sistema de controle do mental humano. Resta-lhes, agora, reencontrar a sua dimensão de eternidade, a sua não limitação, o seu não confinamento. Isso acontece sob seus olhos e vai acontecer, agora, no pouco tempo que resta antes do fim definitivo desta dimensão.
Vocês estão aí, também, para amar e para servir, para irradiar o que vocês são e para levar um número sempre maior de seus irmãos e irmãs além da ilusão, pela sua presença, pelo seu comportamento, pela luz que emana de vocês, mesmo se alguns dos seus irmãos e das suas irmãs puderem ser tomados de um medo terrível quando a luz chegar ou quando um ser portador da luz encontrar-se diante deles. Não é preciso julgar, é preciso continuar a ser, é preciso continuar a desenvolver a potência de Krishna e de repulsão, até, como o dizia a minha irmã Ivone amada, tornar-se Cristo. É esta etapa que, agora, para aqueles que ainda não a viveram, vai se expressar pela ativação da coroa radiante do coração, pela fusão dos seus éteres e pela capacidade, cada vez maior, para perceber o que está além do véu, chamado de sistema de controle do mental humano. O conjunto de camadas isolantes que foram enumeradas, a ionosfera, a magnetosfera e a heliosfera, estão agora, doravante, permeáveis, inteiramente, permitindo um contato, cada vez maior e gradual, com a verdade, além dos mundos da ilusão. Muitos de vocês desenvolvem, neste momento, a visão etérea, permitindo-lhes ver as partículas adamantinas, a luz azul e a luz branca, que se infiltram por todo este mundo, vindo desconstruir e dissolver, se vocês quiserem, como um desenho animado, como vocês chamam hoje, ou como uma borracha que viria apagar um desenho, e restituí-los à sua verdade. É exatamente o que vocês estão vivendo, mesmo na sua consciência, mesmo nos seus corpos. Isso, também, várias irmãs disseram, porque vocês vão para a sua liberação total. Somente o medo, ainda presente, de perder esta personalidade, pode ainda travá-los no acesso à sua verdade. Os testemunhos vibratórios que vocês vivem, a ativação de sementes de estrelas, a ativação de algumas funções espirituais, ligadas a essas estrelas, permite-lhes, pouco a pouco, aderir à verdade e sair da ilusão das crenças do sistema de controle do mental humano. Vocês estão nesta etapa e é a principal, a mais grandiosa. Isso começa a partir de amanhã. Recorram a Cristo. Não pensem no Cristo histórico, mas pensem em Krishna, se aquilo os incomodar. Pensem no Sol, pois vocês são um Sol, vocês são uma semente de estrela e vocês são a fonte. Mesmo se isso, por enquanto, parecer-lhes separado de vocês, vocês não estão separados disso. Aí estão as poucas palavras que eu tinha que dar a vocês, como complemento, referente a este eixo. Um dos arcanjos irá comunicar a este canal o modo de trabalhar também, além das cruzes mutáveis e da cruz fixa, na fortificação, de algum modo, ou na diminuição. Isso depende do eixo atração/visão, permitindo-lhes penetrar, ainda mais, na sua verdade e na verdade última e final, além da ilusão, além deste corpo e além do sistema de controle do mental humano. Se existirem, em vocês, questões em relação a essas poucas palavras, muito breves, e se eu puder responder, então, eu irei fazê-lo. Questão: meditar ao Sol pode nos levar a fusionar com o Sol? Isso foi desenvolvido amplamente por Sri Aurobindo, há alguns meses. Sim, inteiramente. Mas lembre-se de que tudo isso são apenas etapas que permitem crescer na experiência, mas que, em última análise, você deve passar por esse medo da morte e transcendê-lo. Questão: é possível, no decorrer de tal meditação, morrer para este corpo físico? Sim, isso pode ser. Questão: como pode persistir um medo da morte, sabendo que repetidamente foi vivida durante as reencarnações passadas? O medo da morte está inscrito na reencarnação. Somente aquele que encontrou a unidade não tem mais medo da morte, pois ele existe além da morte, enquanto que a consciência limitada não sabe que ela existe além da morte. É todo o princípio da identificação com este corpo, com esta personalidade, com este mecanismo de funcionamento, no qual você está hoje. O medo da morte está inscrito até mesmo no que é chamado de instinto de sobrevivência, que faz parte das falsificações aplicadas no seu cérebro e que reprimiu, de algum modo, a expressão do DNA. Questão: é por isso que não nos lembramos das nossas mortes anteriores?
Em parte, a memória, mesmo quando ela volta das suas encarnações passadas, das suas mortes passadas, não os libera do medo da morte. Questão: a luz descrita nas EQM, experiências de quase morte, faz parte de uma falsificação que leva ao mundo astral? Inteiramente. Raros são os seres, durante esta experiência, capazes de sair do astral, de atravessar a luz e de serem autorizados a ver o que há do outro lado da luz falsificada. Eles conseguiram, de algum modo, escapar dos guias que os vigiavam quando eles saíam do corpo deles. Esses guias nada mais são do que guias astrais, que podem assumir qualquer aparência, a fim de melhor seduzi-los. Questão: e sobre os seres que se fizeram prender por essa falsa luz? Há uma redenção, qualquer que seja o caminho de uns e de outros. Todos vocês foram, sem exceção, e todos nós fomos, sem exceção alguma, presos por essa luz. Somente aqueles que tiveram êxito em fundir-se nessa luz, que viveram a experiência de morte ou iminente, na sua totalidade, puderam descrever uma luz de amor inacreditável, que não existe sobre a terra. Mas a maior parte parou antes dessa luz, porque eles foram parados, como eles mesmos dizem, pelos guias, apresentando-se com os traços de pais desencarnados ou de seres de luz, bloqueando-os, para que eles não tivessem acesso a essa luz. Somente aquele que penetrou nessa luz ou que passou do outro lado dessa luz, para ver a verdadeira luz e viver a verdadeira luz, transcendeu o medo da morte, não os outros. Isso basta, contudo, para mudar a vida dessas pessoas, pois elas se aproximaram do amor e sabem que há outra coisa depois da morte. Mas essa outra coisa, depois da morte, não é a liberação. Questão: por 2 a 3 noites, eu tenho pressões no nível do coração que geram estados de medos, que diminuem progressivamente e à medida que esses episódios se repetem. É uma forma de aprendizado de se desprender em relação ao medo da morte? Sim. Quando o medo da morte for transcendido e superado, então, o coração vai vibrar pela eternidade. Questão: como fizeram os anciões e as estrelas para atravessar esse véu e não mais voltar? Nós não a atravessamos. Nós fomos colocados à parte, nessa matriz, ao mesmo tempo reencontrando a nossa multidimensionalidade. Para os arcanjos, isso é diferente. Foi necessário esperar a primeira descida do Espírito Santo, em 1984 do seu ano terrestre, para que os arcanjos pudessem aproximar-se do Sol e se aproximar até a quinta dimensão. No que se refere às estrelas, no que se refere aos anciões, é uma missão que nós aceitamos, que permitiu manter o que nós chamamos de uma identidade que foi a nossa durante a nossa última vida, ao mesmo tempo estando em outras dimensões, mas ainda dependentes desta dimensão, uma vez que nós aí estamos. É uma missão que nós aceitamos. Questão: é importante conhecer a linhagem para trabalhar nas cruzes mutáveis. Isso não tem relação alguma, nem qualquer espécie de importância. A linhagem vai se revelar a você mesmo, quando o momento chegar. Ela não pode ser trazida como conhecimento exterior. Questão: se o coração que parar nesta encarnação, vibrar eternamente com a fonte é então um movimento semelhante à expansão/contração de um coração? A fonte é um coração em expansão permanente e infinita. Nada é finito na unidade. Tudo é infinito e indefinido. É a liberdade e a autonomia. Questão: a essência vivente corresponde à vibração do amor, à sua pulsação. Mas a vida é pulsação e vibração, falsificada ou não. Questão: isso é criado pelo amor da fonte? Não pode existir criação, mesmo falsificada, da qual a fonte estaria ausente. É apenas uma limitação, um confinamento e o fim da multidimensionalidade que está em causa. Questão: então, tudo é amor? Inteiramente. Mesmo para aqueles que nós poderíamos chamar das sombras. Nada pode se opor ao amor. Questão: a vida, o amor e a luz são a mesma expressão da fonte? Pode-se dizer assim.
Lembre-se, contudo, de que o dizer assim, ou o dizer de milhões de modos, nada vai mudar no seu confinamento. Você não sairá do confinamento pelas palavras. Você não sairá do confinamento pelos conceitos, pois você irá substituir, naquele momento, crenças por outras crenças. Questão: como melhor compreender a vivência da eternidade? É impossível compreender, uma vez que vocês são efêmeros e que a consciência é limitada. Nenhuma descrição pode fazê-los aproximar-se da eternidade. Assim que houver uma palavra, uma expressão ou uma definição, isso já não é mais a eternidade. Vocês não podem, até mesmo, imaginar o que é a eternidade, justamente devido ao seu confinamento. Questão: aqueles que estão no Mahasamadhi alcançam, justamente, essa eternidade? Todo ser que acendeu a coroa radiante do coração, de maneira definitiva, está em Samadhi, portanto, vive a unidade e a eternidade. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs humanos encarnados, graças e bênçãos, em vocês e em nós, e no um. Amor, luz e fogo. Amor, luz e verdade. Amor, luz e unidade. Aos Trisdimensions, 30 de abril de 2011. Transcrição: Zuma Peixino. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.